Pessoal, vamos lá para a nossa ficha 8, ok? Então, o que a gente vai ver nessa ficha 8? Resumindo, é a tensão que é induzida na barra do rotor, né? A força eletromotriz induzida, porque o motor é um motor de indução, né? Trifásico. E vamos ver também a modelagem que é do motor, né? Que é a modelagem por fase, onde ali a gente vai descobrir o porquê da corrente na partida ela é alta e quando a velocidade vai chegando à sua velocidade nominal, próxima da velocidade do campo girante, né, da velocidade síncrona, essa corrente vai reduzindo. Então, tudo isso aí a gente vai ver o porquê hoje. Então, admitindo aqui, pessoal, no nosso caso aqui tem essa figura, ok? Onde a gente tem aqui um campo magnético norte-sul, né? Dois polos. E essa barrinha aqui, ó, sendo percorrida por uma corrente. Então, essa corrente aqui, no sentido entrando no papel, a gente coloca o polegar, o norte, para o sul a gente aponta o dedo indicador e os demais dedos em 90 graus vai dar origem à força. Então esse aí é o princípio, pessoal, onde vai dar origem a um binário nas barras do rotor e esse binário vai dar origem a um conjugado e vai fazer com que o motor gire, ok? Então, pessoal, como é que a gente calcula essa força eletromotriz nessa barra? É por essa equação aqui. Essa equação é conhecida de vocês a tempo da parte de física, né? Então, a tensão na barra do rotor, eu botei aqui a força eletromotriz E de rotor vai ser igual a BVL, onde B é a indução magnética do campo, né? V é a velocidade com que essa barra está passando o campo e L é o comprimento da barra que está mergulhada nesse campo aí. Então, como o rotor é uma máquina girante, então a gente tem que fazer algumas suposições aqui, pessoal, algumas hipóteses, que é para a gente ter um entendimento é, fechado no final. Então, o entendimento aqui, a gente vai partir do ponto seguinte. Ao invés do rotor girar, a gente coloca o rotor parado e o campo girante, ele girando na velocidade de escorregamento. E o que é a velocidade de escorregamento? É a velocidade síncrona menos a velocidade do rotor, que chama a velocidade relativa. Essa velocidade é que faz realmente, no caso real, com que o campo girante sempre do estator, né, sempre esteja cortando as barras do rotor e ali ter sempre uma força eletromotriz induzida e aquela força eletromotriz induzida vai dar origem a uma corrente onde vai ter um campo do rotor e esse campo do rotor ele vai estar sempre perseguindo o campo do estator. Esse é o princípio de funcionamento. Mas para a gente aqui chegar na equação da força eletromotriz induzida na barra do rotor, a gente estabelece que é como se as barras do rotor tivessem parada e eu tivesse com o meu campo girante, né, girando a uma velocidade de escorregamento. Mais uma vez, pessoal, tudo que é de escorregamento, a gente tem um índice lá R. Esse R não é do rotor, esse R é o R do escorregamento. Se eu tenho NR, eu tenho velocidade em RPM de escorregamento. Se eu tenho ômega R, eu tenho a velocidade angular de escorregamento, ok? Então é isso aí, a gente deixa as barras do rotor parada e o campo girante girando na velocidade de escorregamento. Então, como essa velocidade, não, como o rotor vai estar parado, então essas barras vão estar enxergando esse campo magnético nessa velocidade de escorregamento dessa forma aqui, ó. Vai ter um valor máximo, né? Esse campo vai ter um valor máximo que vai estar variando com o cosseno de θe, onde θe é aqueles graus elétricos. Então, à medida que o campo vai se afastando dessas barras, eu vou tendo uma variação desse campo magnético nessa barra. Então, essa barra vai estar enxergando o campo magnético nessa velocidade de escorregamento dessa forma. Vai B máximo vezes o cosseno θe. E a gente repetiu aqui V vezes L, que é a velocidade vezes o comprimento da barra que está mergulhada nesse campo. Então V é o que? Essa velocidade é o raio, né? Vezes θ, ok? Dividido por T. Por quê? R vezes θ é o deslocamento, pessoal. O movimento é circular.
Então essa velocidade é a velocidade que está tangenciando esse nosso movimento circular, esse V. Então eu vou pegar o deslocamento, né, que é esse arco. Esse arco a gente mede como? Saiu do ponto 1 para o ponto 2, eu abri um ângulo, né? Então vai ser o raio vezes esse ângulo aqui, vezes θ. Esse deslocamento, ou seja, esse arco, né? Então o deslocamento vai ser o raio vezes o θ, que ele andou, dividido pelo tempo. Mas o θ, eu posso colocar ele em função da velocidade angular. Vai ser ômega, que é a velocidade angular, vezes o tempo. Eu corto tempo com tempo, então a velocidade, que é essa velocidade que tangencia o deslocamento, vai ser igual a r vezes a velocidade angular. Então a gente vai substituir v, vai botar r vezes ômega. Então repetindo aqui, ó, b máximo cosseno θ é r vezes ômega no lugar de v vezes l. Até aí tranquilo. Pessoal, aulas passadas a gente verificou que o campo girante no motor trifásico, né, de indução, ele é igual a isso aqui, ó, 3/2 B de pico seno dessa subtração aqui, ômega t menos θm, ok? Então depende do tempo, né, do tempo das correntes, e também é função do ângulo mecânico em que a gente quer calcular esse B, né? Então, eu tenho essa fórmula aqui para o campo girante, pessoal. A resultante é 3/2 B de pico. Então, esse B máximo aqui da tensão do rotor é esse valor aqui, ó, 3/2 B de pico. Então, onde tem B máximo, a gente vai botar o máximo, que é realmente o 3/2 vezes o B de pico. Então, a gente vai colocar aqui, ó, 3/2, a tensão na barra do rotor vai ser 3/2 B de pico cosseno de ômega RT. Por que ômega RT, pessoal? Onde tinha θe, que é um ângulo elétrico, eu vou pegar o ômega R e vou substituir, ok? Ômega R e voltando aqui, R vezes ômega R, L. Só fez repetir, R ômega R, L. Beleza? Então essa aqui é a equação da força eletromotriz induzida no rotor. Vocês veem aqui, ó, pessoal, pode verificar que o ômega R é a velocidade angular de escorregamento e ela é elétrica. Se eu tivesse aqui um mecânico, ela seria uma velocidade angular de escorregamento mecânico. Aí eu tenho radianos mecânicos por segundo. Mas no caso aqui, quando eu não tenho mecânico, eu tenho a velocidade angular elétrica de escorregamento em radianos elétricos por segundo, ok? Então temos essa equação da força eletromotriz induzida no rotor. E aqui a gente só vai melhorar, ó, 3/2 B de pico, onde tem um cosseno eu boto no final, o cosseno de ômega RT, e o restante eu botei aqui no meio, L, R vezes ômega R. Então eu vou chamar essa parte aqui que está fora do cosseno de A, chamo de amplitude. E de forma que a força eletromotriz no rotor vai ser o A, né, vezes o cosseno do ômega R vezes T. E pessoal, aqui, ó, o escorregamento a gente já viu que é velocidade, a gente viu lá, nr sobre ns. Então obedece a mesma coisa aqui para a velocidade angular, ômega r sobre ômega s. Quem é ômega r, que é a velocidade angular de escorregamento, vai ser o ômega s menos o ômega. Quando eu não tenho nenhum índice aqui, esse ômega é o que, pessoal? É a velocidade angular do rotor. Ômega s, velocidade angular do campo girante. Então, se eu fizer essa subtração, eu tenho ômega r. Dividido por ômega s, eu tenho S, que é o escorregamento. Então, ômega R é igual a S vezes ômega S. Ômega R é igual a S vezes ômega S. Ok? Com isso aqui, pessoal, a gente vê que a amplitude está em função de ômega R. Se eu pegar ômega R e botar S vezes ômega S, então a gente vê que a amplitude dessa tensão, dessa força eletromotriz induzida no rotor, ela é diretamente proporcional ao escorregamento. E a gente vê também que a frequência, né, ômega R, ela também é função do escorregamento. Aqui, ó, cosseno de ômega RT. Se eu substituir ômega R aqui, eu tenho S vezes escorregamento. Desta forma, a tensão induzida na barra do rotor é função do escorregamento. Ela é variável. E a frequência também, pessoal, a frequência da tensão induzida na barra do rotor também é função do escorregamento. Ok?
Então vamos parar por aqui e depois a gente continua com o restante.